Dopamina não é sobre prazer, é sobre motivação. Dopamina tem a ver com quando você quer buscar um prazer que está fora do seu corpo. E o sistema dopaminérgico ele foi desenvolvido para você viver num ambiente onde você sempre precisa estar engajado buscando alguma coisa. Eu comecei a estudar esse neurotransmissor chamado de dopamina, por quê? Primeiro porque ele tem essa função modulatória, tá? Então ele consegue mexer, cara. A dopamina é como se fosse você pegar um plástico e você esquentar ele. Você pode remodelá-lo da forma que você quer. É isso que a dopamina faz no seu cérebro. E ela é um neurotransmissor incrível. É fascinante esse neurotransmissor. Eu cada vez tenho estudado mais, cada vez tenho estado mais interessado, porque ela faz muitas coisas no nosso comportamento. Por muito tempo se achava que a dopamina tinha relação com prazer. Não é totalmente errado essa visão, mas na realidade parece que a dopamina tem mais relação com motivação. Então o que acontece? Tem alguns experimentos bem maneiros que fazem o seguinte: você pega um animalzinho de laboratório e você depleta, você destrói neurônios dopaminérgicos desse animal. Esse animal ele é capaz de sentir prazer. Então se você bota esse animal no ladinho de uma alavanca, onde ele clica na alavanca e vem comida ou vem cocaína intravenosa nele, ele fica clicando a alavanca. Ou seja, mesmo sem dopamina, o animalzinho faz aquele comportamento para obter recompensa. Só que se você movimenta o animalzinho um corpo de distância, literalmente, você movimenta o animal um corpinho dele para o lado, ele já não caminha até a alavanca para clicar a alavanca de novo. Entendi. Então ele não tem a motivação necessária para chegar lá e sentir o prazer. Ele sente o prazer. Se ele tá aqui, ó, o animalzinho, depletou os neurônios dopaminérgicos, ele pega a comida e come. Ou clica na alavanca para ter a cocaína injetada na veia dele. Só que se você move, é massa os estudos, você pega o animalzinho com a mão, bota ele um corpo de distância da alavanca, ele já não clica mais na alavanca. Cara, que porque a dopamina foda. tem a ver com ele ir até a substância. A dopamina tem a ver com quando você quer buscar um prazer que está fora do seu corpo. Tem um outro experimento muito clássico que determinou esse papel da dopamina na motivação e não necessariamente no prazer, que ampliou ainda um pouquinho mais isso. É um experimento do grupo do professor Schultz, o cara que mais sabe sobre sistema de recompensa e dopamina. Ele ensinou o macaquinho a ficar numa cadeira e ele ensinou para o macaquinho que suquinho de laranja, maçã é gostoso. Então, ele primeiro, antes de mais nada, ele abriu a cabeça do macaquinho e botou um eletrodo lá no núcleo accumbens, que é a região do centro de recompensa no cérebro do macaco. E esse eletrodo consegue identificar a atividade neuronal dessa região. Então, quando essa região aumenta a atividade, o eletrodo consegue detectar, significa que o animal está sentindo prazer. Ou que tem aumento de dopamina. Tá? O que ele viu? Ele pegou o macaquinho, deu um suquinho de laranja, um suquinho de maçã, ele viu que explodiu a quantidade de dopamina no cérebro do animal. O animal sentiu prazer. A dopamina também é sobre prazer, mas mais sobre motivação, porque você consegue sentir prazer sem dopamina. Aí ele ensinou o macaquinho que sempre que acender uma luzinha no teto, ele vai receber o suquinho. E ficou registrando na cabeça do macaco quando que aumentava a dopamina na cabeça do macaquinho. Então o que ele viu? Ele viu que quando o macaquinho enxergava que acendeu a luzinha no teto, a dopamina aumentava muito no cérebro dele. Quando ele bebia o suco, já não tinha mais dopamina. Entendi. Ou seja, quando o sinal do prazer chegou, a dopamina subiu. Quando ele sentiu o prazer e recebeu a recompensa, já não tinha tanta dopamina. É tipo o iFood. É tipo o iFood, é tipo aquela pessoa que tá assistindo um filme e vê alguém fumando no filme. Cara, quando você vê o gatilho, a sua dopamina explode. E a dopamina faz você pegar o cigarro e fumar. Quando você fuma o cigarro, talvez nem tenha tanta dopamina. Então a dopamina ela é sobre antecipar a recompensa, não sobre a recompensa em si. O que acontece, cara? A dopamina e o sistema dopaminérgico, de uma maneira geral, foi desenvolvida, à luz da nossa evolução, para viver num ambiente onde não tem tanto sinal dopaminérgico, onde não tem tanta disponibilidade de situações hiperdopaminérgicas como hoje. Que fica te estimulando o tempo inteiro. Exato. Então a dopamina, quando você abre um livro de neurociência clássico, você vai ver que o que eles usam para explicar a motivação? Comportamento de beber água, comportamento de comer, de se alimentar e sexo. Por quê? Porque
A dopamina funcionou para isso durante a nossa evolução. A gente acordava de manhã nas cavernas lá e tinha que ficar motivado e preocupado com o que ia comer, se tinha água para beber ou se ia cuidar da prole, etc. Faz sentido. Hoje, a gente não precisa se preocupar mais com isso. Inclusive, tem alguns pesquisadores que argumentam que a sociedade hoje ela é tão deprimida e tão ansiosa justamente por isso. Porque o nosso sistema ele se desenvolveu para se preocupar com algumas coisas e hoje a gente não precisa se preocupar com tanta coisa. A gente não precisa urgentemente de coisas hoje vitais para viver. Via de regra, as pessoas têm coisas para comer, as pessoas têm água para beber e abrigo para dormir. E o sistema dopaminérgico ele foi desenvolvido para você viver num ambiente onde você sempre precisa estar engajado buscando alguma coisa. E hoje, muitas vezes, a gente está em casa no sofá, tem comida na geladeira, tem água ali, os seus pais te ajudam, etc. E você fica, e aí, o que eu faço agora? O que eu faço? Aí o seu sistema de dopaminérgico muitas vezes te joga para quê? Pornô em excesso, videogame, drogas. Por quê? Porque Essas coisas, elas jogam muito dopamina pra jogam você, muita né? dopamina. São comportamentos hiperdopaminérgicos. Muito. Os jogos de videogame, por exemplo, são desenvolvidos para liberar muita dopamina. O sexo, a pornografia, naturalmente libera muita dopamina. Aí o que eu comecei a estudar, cara? Eu comecei a perceber, quando a gente fala, por exemplo, de um comportamento adicto, de uma pessoa viciada, uma pessoa dependente química. Ela é uma pessoa, se você pegar um estudo de ressonância magnética funcional, ou PET scan, e olhar o cérebro de um usuário de cocaína enquanto você injeta cocaína nele, você vai ver que a ligação da dopamina com o receptor de dopamina é mais baixa que o cérebro de uma pessoa saudável. Ou seja, ocorre um downregulation. O que é downregulation? De tanto você bombardear o sistema com dopamina, devido ao uso da droga, ocorre uma adaptação para baixo do seu sistema. Então o seu basal de dopamina fica mais baixo. Entendi. É por isso que você sempre precisa ficar buscando aquilo. Por quê? Porque o seu basal está cada vez mais baixo e você tenta desesperadamente aumentar a sua dopamina com a droga, só que ele cai ainda mais. O nosso corpo ele se regula muito assim. Se você come muito açúcar, o seu pâncreas vai liberar muita insulina. E conforme você vai liberando bombas e bombas de insulina, a sua célula começa a criar uma situação chamada de resistência à ação da insulina. E a resistência à ação da insulina é mais ou menos por isso. O receptor de insulina sai da célula e você começa a não ter a ligação de insulina e não ter a entrada de glicose na célula. Eventualmente você desenvolve diabetes. A droga no cérebro faz mais ou menos a mesma coisa, Lutz. Obviamente, ninguém aqui está falando que pessoas que comem açúcar são viciadas em drogas. Não. Mas o açúcar, a gordura, a pornografia, comportamentos de uma maneira geral são, sim, liberadores de dopamina. Não num pico tão grande quanto uma droga, por exemplo, uma anfetamina, uma cocaína, alguma coisa nesse sentido. Mas ainda assim, você jogar jogos de uma maneira geral, cassino, videogame, etc. Às vezes interação social em excesso, quando você desesperadamente procura por aprovação social, comidas hipercalóricas. Existem alguns comportamentos que naturalmente vão aumentando os seus picos de dopamina. E o segredo é assim, imagina que o seu sistema dopaminérgico, ele tem dois tipos de liberação. Ele tem uma liberação tônica, dopamina, o que é? Os seus neurônios dopaminérgicos ficam... A liberação tônica é assim, você fica tuf, 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 como se fosse um coração batendo, sempre liberando dopamina. Cronicamente, você sempre está liberando. O dia inteiro. O dia inteiro. E isso muda de pessoa para pessoa. É por isso que tem pessoas naturalmente um pouquinho mais alegres, animadas, etc. E tem pessoas naturalmente um pouquinho mais deprimidas. Por quê? Provavelmente porque essa liberação tônica de dopamina, principalmente na via mesolímbica, provavelmente diminuída nessas pessoas que estão um pouquinho abaixo do normal de humor e aumentada nas pessoas que estão um pouquinho acima. Só que qual que é o problema? Esse disparo tônico, isso, presta atenção aqui, galera, isso aqui é muito importante. Esse disparo tônico dopaminérgico, tipo coração, buf, 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 ele mantém um nível basal de dopamina no seu cérebro o dia todo. Sim. Só que tem os disparos fásicos de dopamina. Ou seja, buf, buf. O tônico mantém e tem os fásicos. Esses fásicos só acontecem quando? Quando você faz sexo, quando você precisa de comida, quando você precisa de água, quando você precisa de abrigo, quando você fugir de perigo, quando você joga videogame, quando você bebe álcool, quando você fuma cigarro, quando você vê pornografia, quando você toma muita bebida rica em açúcar,
quando você come comida hipercalórica. Isso são disparos fásicos. Qual que é o problema? Quanto mais você der disparos fásicos dopaminérgicos, mais o seu sistema se down-regula, vai para baixo, e aquele disparo tônico começa a ficar... Entendi. Então, se você mano. tem só prazer, só prazer, só prazer, só prazer na sua vida, na ausência dos disparos fásicos, a sua dopamina é muito baixinha. E isso pode eventualmente resultar em anedonia. E é muito comum na clínica isso, Lutz. O paciente vem falando assim, putz, doutor, eu não sei nada, eu não consigo, eu não sinto mais prazer, eu não sinto mais isso, eu não sinto mais aquilo. Aí você vai ver a pessoa é estável financeiramente, muito bom na carreira dela, já está quase independente do ponto de vista financeiro, mas nada faz a pessoa feliz. Aí você vai ver a vida dela, a pessoa opera só na dopamina fásica. Sai com os amigos segunda para jogar boliche e bebe. Sai com os amigos ali jogar tênis, no dia faz um churrasco. A pessoa ela não vive, ela não vive o difícil um pouco. Ela não dá um sossego pro sistema dopaminérgico. Aí quando você tira isso dela, é quase como se uma pessoa que usa droga. Fica, obviamente não no jeito que uma pessoa que usa droga, mas ela fica anedônica. Então, uma viagem com a família pro interior, num sítio que não tem álcool, não tem nada, perde o sentido. Por quê? Porque o cérebro dela gosta muito de dopamina. Ficou muito exigente. Desenvolveu tolerância. Contrário disso, então uma pessoa que escolhe sofrer mais, ajuda a manter esse basal um pouco mais alto também ou não? Ajuda, não necessariamente o basal um pouco mais alto, mas ajuda a pessoa a ser mais capaz de sentir muito prazer quando é submetido a alguma coisa simples. E cara, isso acontece, obviamente a gente está falando de extremos aqui, mas o nosso sistema dopaminérgico ele é mais ou menos assim. Ele não foi feito para você ficar bombardeando ele de dopamina sempre. Não pode. Porque se você ficar bombardeando ele com dopamina sempre, vai ocorrer esse down-regulation dos disparos tônicos e você eventualmente vai ter mais dificuldade de alcançar o prazer. Com coisas simples. Então, qual que seria o grande segredo? O que a gente chama de reforços intermitentes. Ou seja, você não precisa ficar sem os disparos fásicos dopaminérgicos. Só faz isso com espaços de tempo. Faz uma agenda de dopamina, digamos assim. E, cara, isso a gente fala aqui nas questões mais extremas, como, por exemplo, patologias, depressão, vício, etc., né? Mas isso acontece nas coisas mínimas também. O Huberman falou lá, por exemplo, no episódio dele, se você gosta de treinar com música, você fica muito agitado, muito feliz treinando ouvindo música na academia, cara, joga uma moeda pra cima. Se cair cara, você vai pro treino ouvindo música. Se cair coroa, você não vai. O seu sistema dopaminérgico adora um talvez, cara. Nossa, lembra do macaquinho que eu falei lá do... Lembra do macaquinho que eu falei do suco? Com o tempo, se o macaquinho aprende que sempre depois da luzinha ele ganha suco, ele para de liberar dopamina quando vê a luzinha. Caralho. Porque a recompensa é certa já. Entendi. Então, assim, primeiro, o que a gente tira disso tudo, né? Leva a mensagem pra casa aí. Dopamina não é sobre prazer, é sobre motivação. Dopamina é sobre a antecipação do prazer. Então, o macaquinho que sabe que vai ganhar o suquinho quando acende a luz, ele libera bastante dopamina quando vê a luzinha. Quando ele ganha o suco, ele já não libera tanta dopamina. Assim é com a pessoa em casa que quando pede a pizza no iFood, chega a pizza, ela já nem tá tão mais motivada a comer a pizza, às vezes até se arrepende de ter pedido, porque pediu, eu quero a pizza, eu vi a pizza no filme, e aí pede uma puta pizza, e chega a pizza, ela fala, caramba, por que eu fiz isso? Dopamina. Ou seja, a sua dopamina já baixou, você não tá mais motivado a comer. Foi o gatilho que liberou a dopamina. E o macaquinho que aprende que sempre que depois que acender a luzinha ele ganha, a luzinha já não libera mais dopamina no cérebro dele. Agora, se você pega um grupo de macaquinho e bota 50% das vezes que acender a luzinha ele ganha o suquinho e 50% não, a dopamina aumenta ainda mais do que antes. Porque a dopamina é sobre novidade. Tipo assim, ele fica, será que agora que acendeu a luzinha eu vou ganhar aquele suquinho de laranja? E a dopamina explode, cara. Ele quase quer sair da cadeira. Então a dopamina é sobre você antecipar uma possível recompensa que vai vir. Isso é dopamina. Entendi. O que os cassinos fazem, Lutz? Os cassinos trabalham muito bem com o sistema dopaminérgico, principalmente com esses reforçamentos intermitentes.
Eles não Se você vai num cassino e sempre que você girar a boletinha lá você ganhar dinheiro, perde a graça. Eu não quero mais, nada me motiva mais a fazer. Ou se sempre ganha recompensa. Agora, se você talvez girar na alavanca, se você girar a alavanca e talvez ganhar uma recompensa, seu sistema dopaminérgico vai ficar louco. Então, botando isso em termos práticos, como o Huberman falou lá. Cara, se você quer treinar ouvindo música, eu gosto muito de treinar. Escuto Racionais, Djonga, adoro escutar música enquanto eu treino, me ajuda muito. Só que ultimamente tem dias que eu não escuto de propósito. Aí você vai pensar assim, pô, mas você tá boicotando seu treino? Não, eu tô usando o sistema dopaminérgico a meu favor. Cara, eu acho que eu percebi isso. Eu tava treinando sempre, porque eu sabia que aquele estilo de música me dava pump direto. Depois de um mês treinando, parou. Exato. Nem tinha mais vontade de ouvir. Dopamina, adaptou o sistema. Agora, se você joga uma moedinha pra cima, se cair cara, você treina com a música. Se cair coroa, você não treina. Cara, todo dia você vai querer jogar a moedinha e vai ficar, tipo, um friozinho na barriga. Cai. E aí caiu, e você vai poder ouvir a música, você vai ficar muito feliz, cara.